Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem. Como de costume, vamos salmodiar o Senhor. Salmo 35, uma súplica de Davi para que Deus julgue os ímpios. Diz assim a palavra do Senhor: pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo e da rodela, e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim tentam mal. Sejam como a moinha perante o vento. O anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga, porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, a qual sem razão cavaram para a minha alma. Sobrevenha-lhe destruição sem o saber, e prenda-o a rede que ocultou. Caia ele na mesma destruição, e a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Tornaram meu mal pelo bem, roubando a minha alma. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram o saco, humilhava minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me como se fora meu irmão ou amigo, andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Mas eles, com a minha adversidade, se alegravam e se congregavam. Os abjetos se congregavam contra mim, e eu não o sabia. Rasgava-me e não cessavam. Com hipócritas zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. Senhor, até quando verás isto? Resgata a minha alma das suas assolações, e a minha predileta dos leões. Louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. Não se alegrem os meus inimigos de mim sem razão, nem acenem com os olhos aqueles que me odeiam sem causa, pois não falam de paz, antes projetam enganar os quietos da terra. Abrem a boca de par em par contra mim, e dizem: os nossos olhos o viram. Tu, Senhor, os tem visto. Não te cales. Senhor, não te alongues de mim. Desperte e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me segundo a tua justiça, Senhor Deus meu, e não deixes que se alegrem de mim. Não digam em seus corações: alma nossa. Não digam: nós o havemos devorado. Envergonhem-se e confundam-se a uma os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. Até aqui. Amém? Que salmo bonito. Vamos ao nosso texto base, Evangelho de Mateus, capítulo 17. Vamos à nossa liturgia. Mateus 17. Diz assim a palavra do Senhor: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra, obrigado por teus ensinos. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo.
pedindo, Senhor, que o Senhor venha com o seu poder edificando tua igreja nessa manhã, que o Senhor venha me capacitando a transmitir com graça, que eu possa estar falando ao coração dos meus irmãos, que nós possamos, Senhor, ser edificados pelo teu poder. Vem com a tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Veja, o capítulo 17 de Mateus começa com uma das passagens, talvez, das mais importantes de todo o Evangelho. Por quê? Só relembrando um pouquinho. O capítulo seguinte termina com a seguinte promessa, vamos ler o versículo 28 do capítulo 16. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Lembram-se, irmãos, que eu comentei que havia várias possibilidades o que era ver o Filho do Homem vir no seu reino, mas que as principais delas o que eram? Primeiro, a transfiguração. Em segundo lugar, a ascensão de Jesus. Também ver Jesus ressuscitado. Também ver o Evangelho ser pregado e a igreja crescer. Que todas essas coisas representaram a glória de Deus. Agora, em particular, existem 3 coisas muito importantes que não tem como escapar. Uma delas é a transfiguração, que está em Mateus 17. Outra delas é Jesus glorificado, ressurreto. E outra delas a ascensão de Jesus. Por quê? Porque essas são os sinais inegáveis da glória, da presença. Entendeu? Então, o que Jesus faz aqui? 6 dias após ele ter falado essa profecia, isso foi uma profecia, do versículo 28, 6 dias após, Jesus leva Pedro, Tiago e João. Por que Pedro, Tiago e João? No livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai ver Pedro, Tiago e João tendo uma maior evidência. Tiago, infelizmente, ele vem a ser morto por Herodes. Herodes mata Tiago, agradando os judeus. Porém, no início do livro de Atos, era extremamente importante. E a gente percebe o quê? Pedro e João praticamente tocando o ministério no começo do livro de Atos. Então, o que acontece? A gente percebe que Jesus, ele tinha círculos de influência. Havia os 3 mais próximos, Pedro, Tiago e João. Havia os 12 discípulos. Aí você tinha os 70. Aí você tem a informação que mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto. E por que isso acontece? Porque existem profundidade do discipulado e do relacionamento com Deus. Normalmente, essa profundidade, ela é ditada até pela própria pessoa. Nos dias de hoje, onde eu tenho uma Bíblia escrita, nos dias de hoje, onde eu tenho já tudo consumado, na verdade está na minha mão ter um conhecimento maior de Jesus. Lógico que nós sabemos que esse conhecimento ele só pode vir através do ministério do Espírito Santo. Porém, é meu papel, é minha parte buscar. Veja, esses homens aqui, eles não tinham nenhuma Bíblia para carregar. Além do Novo Testamento não estar escrito, o Antigo era em rolos. E o contato que eles tinham com a Escritura era o contato que acontecia nas sinagogas. Hoje eu tenho uma Bíblia escrita, no meu celular eu posso ter essa Bíblia, e nós sabemos que a maneira principal de Deus falar conosco é através do estudo, da leitura e da meditação nas Escrituras. Como a gente costuma dizer, quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio e medito nas Escrituras, Deus fala comigo. Podem haver maneiras extraordinárias de Deus falar? Pode, Ele é Deus, Ele é soberano. Ele realiza isso da maneira que Ele bem entender. Porém, a regra é através da meditação e do estudo das Escrituras e da pregação das Escrituras.
Essa é a regra principal. Então hoje eu tenho uma ferramenta maravilhosa. Por quê? Eu não preciso mais estar no Monte da Transfiguração. Eu sei que Jesus se transfigurou ali. Eu sei que isso que aconteceu aqui é verdade. Então eu já não preciso. Tudo que Jesus fez já está colocado aqui. É só se alimentar. É só mastigar. Na verdade, nós estamos no bem bom. Porque pessoas morreram para que esse livro chegasse até nós. Pessoas pagaram com a vida, gerações e gerações de cristãos tiveram muito problema. E a gente pode acordar todo domingo de manhã, tranquilo, num país ainda livre, e podemos vir para a igreja adorar o nosso Deus. E isso é uma bênção indescritível. Eu posso chegar em qualquer lugar, entrar que tenha, posso comprar uma Bíblia. E posso presentear alguém. Para vocês terem uma ideia, nossos irmãos no Afeganistão, se for pego com uma Bíblia, morre. Se tiver uma Bíblia, morre. Entendeu? Já morreram alguns cristãos. Tanto é que o Portas Abertas está pedindo oração. Outros irmãos estão pedindo oração, porque a coisa está feia para a igreja no Afeganistão. Na verdade, eles, por interesses geopolíticos, eles foram entregues de maneira covarde na mão de assassinos de crentes. Entendeu? Ninguém parou para ver nada e a igreja está sendo duramente perseguida lá. Entendeu? Que nós possamos estar lembrando desses irmãos. Imagina você morrer se você tem uma Bíblia. É uma coisa extremamente séria, né? Por isso nós precisamos valorizar a nossa liberdade que temos nesse país. Amém? Então vamos seguir. Vou reler para dar entendimento. Mateus 17:1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Não se sabe que monte é esse, tá? Não se sabe, não tem informação. Versículo 2. E transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Veja que interessante. É muito parecido com a visão do Apocalipse. É muito parecido como Jesus se transfigura. Entendeu? São parecidas as visões. E o texto continua, versículo 3. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com eles. O que representa Moisés e Elias? Veja, Moisés e Elias representam a lei e os profetas. Dentro da tradição judaica, talvez os dois nomes mais importantes naquela época eram Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, e Elias, que foi o primeiro dos grandes profetas. Elias foi aquele que abriu o ministério dos grandes profetas. E ao aparecerem aqui, existe toda uma simbologia do quê? De que, veja, até aquele momento a lei e os profetas apontavam para Jesus. Só que a partir dali o bastão é passado. O mover de Deus avança, a revelação progressiva avança. E ali eles estão como figuras importantes, como que passando o bastão. Por quê? Porque a partir da chegada de Jesus, eu sempre tenho que ler o Antigo Testamento com uma ótica cristã, retirando verdades do Antigo Testamento e lembrando que Jesus pegou várias passagens e deu a interpretação pessoal dele. Meio que colocando a casa em ordem. Por quê? Porque aquela geração do povo de Deus tinha pervertido por hábitos humanos vários costumes. Então o quadro que nós temos aqui é o seguinte, é a lei e os profetas do Antigo Testamento apontando para Jesus. Não se entra aqui em discussão por que Moisés, por que Elias. O importante aqui é o seguinte, infelizmente algumas igrejas e algumas seitas defendem a doutrina do sono da alma.
O que é a doutrina do sono da alma? Eles pegam aqueles textos do Novo Testamento que falam: os que dormiram em Cristo ressuscitarão. Isso é um eufemismo. Que nem, por exemplo, quando aquele irmãozinho que morava ali na rua da congregação, eu lembro quando ele morreu, a viúva passou e falou: ô irmão, Jesus chamou, eu esqueci até o nome dele. Você lembra aquele bem velhinho, passar de bicicletinha, João? Seu João? Seu João, isso. Jesus chamou o irmão João. Jesus chamou realmente? Sim, mas foi de maneira física? Não. É um eufemismo. Entendeu? O que Paulo está querendo nos dizer? Que para nós não podemos morrer duas vezes. Quando esse corpo desligar, numa simbologia que dormiram. Então, infelizmente, existem algumas igrejas e algumas seitas cristãs que ensinam a doutrina do sono da alma. Esse texto, juntamente com outros, derruba essa doutrina. Se perguntarem para você o que acontece com quem morre, o que acontece com quem morre, ela vai para o reino dos mortos. O reino dos mortos é dividido em dois lugares. Quem morreu com Cristo vai para um lugar chamado paraíso. E já está em corpo espiritual na presença de Deus. E quem morreu sem Cristo vai para um lugar chamado inferno, o Guiena. E em corpo espiritual já está em tormentos eternos. Essa é a dura realidade que a Bíblia nos apresenta. Consciente, nós temos até Jesus ensinando, em Lucas 16, a história do rico e Lázaro, mostrando que estão todos conscientes ali. Deus é Deus de vivos. Entendeu? E aqui é muito claro. Quando nós vemos os textos do Apocalipse, a gente vê os irmãos debaixo do altar clamando diretamente a Deus. Vivos. Em corpo espiritual. Lembra? Você não pode morrer. Seu corpo vai morrer. E lembra da outra verdade? Todas as pessoas que já viveram na Terra vão receber um corpo indestrutível. Todas. Só que os que morreram em Cristo, para uma eternidade juntamente com Deus. Os que morreram sem Cristo, em tormento eterno. Eterno. Aí quando você chegar em casa essa noite, antes de dormir, você para meditar quanto tempo dura a eternidade. Aí depois que você souber quanto tempo dura, você vem me contar e vamos agradecer junto a Jesus, que nós vamos estar eternamente com Ele, porque Ele nos aceitou, Ele nos resgatou. Tanto é que até hoje, quando você olha para você mesmo, você vê o tamanho da imperfeição que serve a Cristo. Aí você fala: ó Deus, realmente se fosse eu, Maurício, eu tinha apertado o botãozão vermelho assim, com gosto. Mas Deus, na sua bondade, na sua maestria, na sua benevolência, está administrando esse caos, que é a terra. Mas vai chegar um dia em que Jesus vai voltar e nós vamos estar face a face com Ele, alegres. Toda essa besteirada vai embora. E só vai restar o que você tiver feito em Cristo e a sua história com Ele pela eternidade. Isso é a única coisa que realmente importa. Mais nada. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 4. E Pedro respondendo disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos. Um para ti, um para Moisés e um para Elias. O que é o tabernáculo? É um abrigo. Veja que interessante. Na cabeça de Pedro, de João, talvez eles acharam que aqui ia iniciar o reino. Jesus se transfigura, aparece de maneira glorificada e juntamente aparecem as duas maiores figuras do Antigo Testamento, Moisés e Elias. O que Pedro pensou? Vai começar o reino. Senhor, quer que eu faça 3 barracas aqui, 3 abrigos? Essa era a cabeça de Pedro. Por quê? Porque havia uma expectativa que o Messias ia se manifestar e ia libertar Israel. Lembra da visão errada que os fariseus e os saduceus tinham?
de que o Messias seria um grande líder militar, a população era encharcada desse ensino, dessa doutrina. Provavelmente Pedro pensou isso, nosso reino chegou. Agora o pau vai quebrar. Vamos ser libertos e vamos estar com o Messias para todo sempre. Mas olha que interessante, nós já vamos falar um pouco mais à frente do reino. Versículo 5. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. O que acontece aqui? Uma nuvem vem. Nós temos que lembrar que no Antigo Testamento, várias vezes, Deus se manifesta numa nuvem. Isso daqui é uma manifestação visível. Olha que interessante. As seitas que defendem que não existe trindade não tem o que fazer com esse versículo aqui. Porque Jesus está glorificado no seu corpo, em cima do monte, e a voz de Deus Pai Todo-Poderoso sai da nuvem. Então, no mínimo, são dois. Mesma coisa no batismo, que aparece os três. Jesus levantando das águas, o Espírito Santo descendo como pomba, e a voz de Deus manifestando nos céus. Percebe como fica difícil sustentar certas posições? E às vezes gente boa. Explicar uma coisa para vocês, com todo respeito. Quem ensina que não existe trindade, talvez é um dos piores tipos de seita que tem. Porque, para vocês terem uma ideia, nem os católicos, nem os adventistas, que tem alguns ensinos que estão extremamente longe da palavra, ousaram tocar a trindade. Entendeu? Nem as igrejas que defendem a teologia da prosperidade ousaram tocar a trindade. Trindade é a base da Bíblia. Só que eu tenho que entender o seguinte: eu não consigo explicar que 1 mais 1 mais 1 é 1. A matemática de Deus. Trindade é isso. Deus Pai, mais Deus Filho, mais Deus Espírito Santo. Quantos tem aqui? 1, 2, 3. São 1. Mas eu consigo, pela fé e pela revelação das Escrituras, entender como ela funciona, porque aqui é bem claro. Jesus está em cima do monte, glorificado, Deus fala lá do céu. É difícil entender isso? Não. Então eu tenho que, me guardar desses ensinos tão perigosos. Hoje em dia a gente ouve tanta besteira na internet, tanta besteira no YouTube. Por exemplo, é que nem a questão do nome de Jesus. Tem gente que fala que tem que chamar Jesus de Yeshua, senão não serve. Alguém já viu algo desse sentido? Adoradores de Yeshua? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. No original em grego, a palavra que está lá é Iesus. Então existe uma base escriturística para chegar nesse nome Jesus. Uma segunda coisa importante: se eu não pudesse chamar em nome de Jesus, quando eu expulsasse um demônio, eu não ia levar na boca? O demônio ia virar e falar: sai ou não, só sai em nome de Yeshua, e bunda no nariz. Coisa ridícula. Entendeu? Novamente, mais um cuidado do besterol que se ouve por aí. Entendeu? Aí tem gente que dá uma ênfase, aí escreve Deus, tira a letra E, bota Deus, um apóstrofe, um us, já viram? Tudo isso é besteira. Deus é título, não é nome. Ainda a pessoa... Um dos nomes do nosso Deus é eterno. Outro nome do nosso Deus é Jeová. Outro nome do nosso Deus é Adonai. Outro nome do nosso Deus é o Todo-Poderoso. Outro nome do nosso Deus é o Senhor dos Exércitos. E aí vai, ladeira abaixo. Lógico que eu amo o nome, o Eterno. Acho muito elegante, muito legal. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. Versículo, uma coisa importante.
Quando Deus fala, esse é o meu filho, a ele escutai, é a confirmação do que eu acabei de falar, que a lei e os profetas apontam para Cristo. E a partir de Cristo, toda interpretação da Bíblia passa por ele. Lembrando, não estou dizendo que em todos os livros do Antigo Testamento você vai encontrar Cristo. Mas você vai encontrar nos livros do Antigo Testamento indícios do plano de salvação de Deus, do que Cristo ia fazer, da maneira de Deus operar na terra, da maneira que Deus pensa. Porque também tem gente, existe uma linha teológica que quer ver Cristo em tudo. Eu sempre lembro de um caso que, quando Sansão arrancou as portas da cidade lá, e subiu no morro, tinha gente pregando que representava Jesus carregando a cruz até o Calvário. Coisa mais sem pé nem cabeça. Entendeu? Porém, Cristo é o centro das Escrituras. Amém? Vamos mais um pouquinho, versículo 6. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo-se eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Veja, aqui tem uma coisa interessante. Até me chamou a atenção. A gente percebe no Antigo Testamento que algumas aparições de Deus, ela mexe com a pessoa. Inclusive, a gente vê pessoas perder força física. Mas o ponto que eu percebo aqui é o seguinte: a gente não aguenta, o ser humano natural não aguenta a presença de Deus. Ó, Deus nem se manifestou visivelmente, ele só falou. Pedro, Tiago e João, apavorados, se colocam prostrados com o rosto em terra. E eles só conseguem sair daquela posição quando Jesus os toca e fala para ele levantar. O que eu aprendo aqui? Isso aqui é muito importante você gravar. Pecadores como nós só conseguem lidar com a presença de Deus através do ministério de Jesus. Não tem outra maneira. Ele é o único intermediário entre Deus e os homens. Ele é o único mediador. Se fosse para nós nos achegarmos diante de Deus da maneira que nós somos, nós seríamos fulminados. Nesse texto a gente vê que eles não tiveram nem estrutura. Alguns teólogos até defendem que eles não tiveram estrutura física. E se prostraram, olhando para o Antigo Testamento, o que aconteceu com Daniel, o que aconteceu com Ezequiel. Ezequiel foi levantado pelos cachos do cabelo. Daniel fala que não restou força nele. Agora, o texto aqui não faz nenhuma referência à força física. Então nós não sabemos exatamente, mas a gente sabe que eu só posso me aproximar de um Deus que é santo, 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 da sua majestosa presença através de Jesus. Gente, eles ficaram apavorados. E aí tem pessoa que de uma maneira infeliz quer se relacionar com Deus falando, o cara lá de cima. Por exemplo, eu já congreguei numa igreja bem jovem, mesmo lá, onde os irmãos eram bem descontraídos, quando eles falavam de Deus, eles falavam com o maior respeito, com o maior temor. Eu não me lembro de nenhuma vez de ver alguém falando dessa maneira, mas eu já vi gente desse movimento do Caicai aí, gente importante nos Estados Unidos, fingindo que estava bem louco de Jesus e fingindo como se estivesse fumando um baseado, fazendo a coisa assim, gente importante. Já vi gente lidando com Deus dessa maneira irreverente, e essas pessoas são admiradas por muitas igrejas, no Brasil. Era tão simples olhar para a atitude dos discípulos aqui. Gente, eles ficaram apavorados. Se prostraram com o rosto em terra. A voz de Deus se manifestou. Jesus só mostrou um pouco da sua glória.
Só o pouco que eles podiam suportar. E se não fosse Jesus tocar neles e levantar, eles tinham ficado ali até hoje, lá no Monte Israel, estava lá Pedro, Tiago e João parado. Percebe? Lidar com a presença de Deus não é assim. Tem que ter reverência, tem que ter respeito, tem que saber o que está fazendo. E você precisa ensinar isso para os seus filhos. Isso é uma coisa importante, você está ensinando. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 9. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Jesus dá uma ordem, lembra? Qual que era a expectativa? Que o Messias seria um libertador. Se Pedro, Tiago e João descem do monte falando que Jesus era o Messias que tinha sido glorificado, era perigoso começar uma revolução. O que Jesus fala? Olha, vocês só vão contar isso após a minha morte. Por quê? Na morte e ressurreição de Cristo, ele é glorificado e exaltado diante dos discípulos. Por quê? Porque Jesus, deixa eu passar a assombração, porque Jesus tinha um tempo determinado. Deus, ele tem um processo estabelecido, tudo feito de maneira correta. Só existe uma forma da obra de Deus prosseguir, é da maneira de Deus, não é da maneira do homem. Pode espernear, pode falar o que for, é Deus que determina como sua obra é conduzida na terra. E ele fala para os discípulos: vocês só contam isso depois que eu ressuscitar. Que ele já tinha falado que ele ia morrer e ressuscitar. Mas olha que interessante, versículo 10, vamos avançar mais um pouco para os irmãos entenderem. E os seus discípulos o interrogaram dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? O que acontece? Os discípulos achavam que o reino havia chegado. Só que no ensino do Antigo Testamento, Elias seria o preparador do caminho. Só que eles tinham acabado de ver Elias no monte, juntamente com Moisés. Eles ficaram boiando: Senhor, não entendi. Os escribas, que são os estudiosos da lei, não dizem que Elias tem que vir primeiro? Essa é a pergunta que eles estão fazendo aqui. E é uma boa pergunta. Imagina eu passar a vida inteira sabendo que Elias ia vir preparar o caminho. Aí eu estou diante do Messias e o Elias aparece junto com o Messias lá em cima. Aí eu pergunto: mas Deus, a Bíblia fala que Elias tinha que vir primeiro. Como é que é isso? Não entendi. Por quê? Porque existem verdades que só podem ser explicadas por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. Não tem como. A nossa mente não alcança as verdades de Deus. Uma delas é a Trindade. Outra delas é a soberania de Deus. Como que um Deus soberano que já determinou tudo me manda orar sem cessar? Você não tem como explicar, você tem como obedecer. E confiar. Mas só isso. Amém? Mas olha que interessante que vai continuar aqui, versículo 11. E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João o Batista. Olha que interessante. Vamos acompanhar o discurso. Qual a primeira frase de Jesus? Elias virá. Ah, entendi, Jesus. Então Elias ainda vai vir. Ó, não é o que está escrito no versículo 11, ó. E Jesus respondendo disse: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Elias virá. Só que aí Jesus continua a frase: Elias já veio, apontando para João Batista. Aí você fala: não, peraí, Jesus,
Então agora é 3 Elias, um lá no monte, outro que já veio, outro que virá. Gente, é simples. João Batista era o Elias que tinha que vir para preparar o caminho do Messias. Qual foi a pregação de João Batista? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Vírgula. Porém, lá no futuro, e essa é uma visão teológica da nossa igreja, vai haver, no livro do Apocalipse, a profecia conta que Elias e Moisés vão pregar em Jerusalém, antes da volta de Cristo. O que nós entendemos? Que ou pode ser Elias e Moisés mesmo, ou 2 profetas, como no caso de João Batista, que vão vir no mesmo espírito de Moisés e Elias. Então, da mesma forma que João Batista vem introduzindo o reino, vai haver um ministério que é falado em Apocalipse 11. Para nós, as 2 testemunhas são 2 profetas. E por que eu falo para nós? Por exemplo, os queridos irmãos presbiterianos acham que as 2 testemunhas é o Antigo Testamento e o Novo. É completamente diferente do que a gente pensa. Nós trabalhamos na literalidade da profecia. Nós e muita gente. Marcos Granconato, Luiz Saião, entendeu? Então o que acontece? Da mesma maneira que João Batista vem introduzindo o reino e preparando o caminho do Messias, no futuro vai haver um ministério profético das 2 testemunhas, que podem ser Moisés e Elias, ou não, nós não sabemos, que vão preparar a segunda vinda de Cristo, para estabelecer o reino. Aí você vai falar, mas pastor, você acabou de dizer que João Batista veio preparando o reino. E aqui existe uma outra visão importante para os irmãos entenderem. O que acontece? Existem 3 maneiras de enxergar o reino. A primeira delas, que Jesus veio para estabelecer o reino, aí como ele foi rejeitado, Jesus interrompeu a implantação do reino. E só vai fazer isso no futuro. Essa é uma visão de vários irmãos batistas, de vários irmãos da Assembleia de Deus. Vários irmãos pensam assim. Aí tem uma segunda visão dos irmãos presbiterianos e metodistas. Eles dizem que Jesus já estabeleceu o reino e já está reinando lá no céu, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Só que existe uma terceira visão, que é que a gente adota aqui na igreja. A gente é dispensacionalista progressivo. Vamos dizer, é uma terceira visão. Nós entendemos o quê? Jesus veio, já estabeleceu o reino. Como? Quando alguém é salvo, quando a igreja foi instituída, quando está havendo a pregação do evangelho, o reino já está sendo pregado. Porém, ainda não plenamente, como vai ser no futuro. Então nós entendemos que Jesus já reina, mas ainda não plenamente como vai ser no futuro. Entendeu? E normalmente a gente leva pedrada dos 2 lados, por pensar assim. Mas eu creio que é uma visão super coerente. Por quê? Porque a gente sabe que Jesus ascendeu aos céus e se assentou no trono no céu. A Bíblia fala isso. Só que a gente sabe que o trono de Davi no futuro vai ser instalado em Jerusalém e Jesus vai reinar a partir do trono de Davi. Como harmonizar as 2 verdades? Simples. O reino já está vigente, o reino já está funcionando, como diz os irmãos presbiterianos, porém ainda não plenamente como vai ser no futuro, como diz os outros irmãos batistas e assembleanos. Então, é a visão que é muito comum de falar, o já e o ainda não.
Cristo reina na sua vida? Por exemplo, vou dar um exemplo do já e ainda não. Você é salvo? Já. Ainda não da maneira que vai ser no futuro. É só olhar no espelho. Esse é o já e ainda não. A Escritura é plena de já e ainda não. Por exemplo, a profecia de Joel, que nos últimos dias seria derramado o Espírito sobre toda a carne. Ela já se cumpriu? Sim, Pedro fala isso. Ó, isso está no Pentecostes, está no livro de Joel. Porém, ainda não sobre toda a carne. Por quê? Porque nós estamos com, até agora, 8 bilhões de pessoas na Terra, e tem pelo menos uns 7 que não tem o Espírito Santo. Então a profecia já se cumpriu de Joel? Já, Pedro fala. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Joel. Mas ainda não na plenitude que vai ser. Quando for no milênio, que nós adentrarmos o milênio, o Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a carne. E eu acho o exemplo mais legal esse, né? Você já é salvo? Já. Mas ainda não como você. Glorificado, perfeito, com saúde, me relacionando direto com Deus. Então é muito importante você saber que o reino de Deus já está sendo implantado, mas ainda não plenamente. Tanto é que a oração do Pai Nosso, qual que é? Que venha o teu reino. Quem nos ensinou essa oração? Jesus. Mas o reino já começou. Jesus andava entre nós. Entenderam? Nas aulas de segunda-feira eu vou voltar nesse assunto e vou explicar melhor para enriquecimento dos irmãos. Amém? Isso aqui, essa pincelada que eu dei já é um assunto teológico. Já é uma coisa um pouquinho mais profunda. Mas é importante, que vai te ajudar a entender, que você fala, peraí, o reino já veio? Já, a Bíblia está falando aqui que já. Mas peraí, os caras estão matando crente lá no Afeganistão. Que reino que é esse? Ainda não como deveria de ser. Eu vejo injustiça, eu vejo políticos corruptos, eu vejo os ricos oprimindo os pobres. Mas espera aí, João Batista mandou perguntar para Jesus, o reino chegou? Sim, ele falou, o evangelho está sendo pregado aos pobres, eles são curados. Senão você vai se confundir quando ler a Bíblia. Então quando você passar por essa passagem, você vai lembrar a verdade, o reino já veio, tanto é que eu fui salvo. Mas ainda não como vai ser, que vai ser maravilhoso. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho, versículo 14. E quando chegaram a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo, Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. O que acontece? É um demônio que provoca uma enfermidade psicológica, que faz com que o menino tente se matar. Aqui eu tenho o ensino, já falei disso na segunda-feira, de que demônios podem produzir enfermidades. Lembrando que nem toda enfermidade psiquiátrica e psicológica é provocada diretamente por demônios. Mas alguma parte delas é. Entendeu? É só ver aqueles andarilhos na estrada conversando sozinho. Está conversando com quem? Também você não pode generalizar, mas é um exemplo. Bem claro, já passou na estrada? O cara, um coitado, todo sujo, maltrapilho, conversando sozinho. Com quem está falando? Então eu tenho que ter olhos para ver e não posso generalizar, entendeu? Por exemplo, teve gente que já teve ataque epilético e a pessoa quis repreender o demônio. O que ela tinha que fazer? Tinha que ter pegado um pano e colocado na boca da pessoa para não morder a língua. Não era demônio, era físico. Entendeu? Esse discernimento ele tem que ter. Entende? Vamos lá. Versículo 16. O pai falando, e trouxe aos seus discípulos e não puderam curá-lo. Olha que interessante. Na visão do homem aqui, essa libertação era uma cura.
Eu concordo com isso, porque eu acho que a expulsão de demônios é uma cura espiritual. E existe a cura no campo físico. Eu acho que tem super a ver. Tanto é que Mateus registra isso aqui. Entendeu? De maneira inspirada. Entendeu? Aquela doença tinha uma raiz espiritual. Qual a ideia do Pai? Se o demônio sair, vai ser curado da doença. Verdadeiro. Quando a mulher encurvada se achegou diante de Jesus, Jesus fala, essa filha de Abraão que há 38 anos é escrava de Satanás. E ele cura ela. Entendeu? Era uma enfermidade física. Mas vamos seguir. Versículo 17. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Gente, esse versículo é muito importante. Eu até vou dar uma grifadinha aqui na minha Bíblia, que eu esqueci. O que acontece? Esse versículo aqui, o pessoal acha que Jesus está falando com os discípulos que não puderam expulsar. Mas não. O texto é claro, ó geração perversa e incrédula. Jesus está repreendendo a incredulidade da multidão, mostrando, veja, nem todo mundo que seguia Jesus entendia que ele era o Cristo. Lembra a discussão no capítulo passado? Que falam que eu sou? Aí uns falam, uns dizem que é a reencarnação de João Batista, outros dizem que é um dos profetas que voltou. E vocês que dizem que eu sou? Não, tu és o Cristo, Pedro falou. Então o que acontece? Jesus repreende aqui uma fé incompleta, que é a mesma, veja, essa repreensão cabe para hoje. Porque a grande maioria da terra não diz que Jesus é Deus. É uma geração incrédula e perversa. Até hoje. Aí se você chegar para o seu parente, para o seu amigo que não vem para a igreja e falar, não, mas eu sirvo a Deus. Não. O Deus da Bíblia você não serve, porque você não segue. E o Deus da Bíblia fala que quem serve a Ele segue as palavras. Entendeu? O pessoal se ilude. Lembra aquele ídolo que a pessoa cria e dá o nome de Deus, dá o nome de Jesus e adora aquele ídolo? Que não é o Deus da Bíblia. Entendeu? Geração incrédula e perversa. Mas o texto continua. Versículo 18. E repreendendo Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram, por que não pudemos nós expulsá-los? Olha a situação dos discípulos. Por que não puderam nós expulsá-los? É uma boa pergunta. Eles não tinham saído da missão dos 70, não expulsaram os demônios, tudo? Inclusive Judas, que nem salvo era, também fez parte da missão dos 70. Por quê? Porque foi comissionado por Jesus, mas Jesus estava querendo ensinar algo. Nós temos que lembrar que esse encontro aqui estava marcado lá na eternidade passada. Lá na eternidade passada, quando Jesus estava escrevendo nossa vida, já tinha determinado a transfiguração, já tinha determinado que o pai do menino ia levar o menino, já tinha determinado que não ia poder expulsar, já tinha determinado tudo. Porque Deus tem um propósito em todas as coisas. E aí o que Jesus fala no 20, e Jesus lhes disse, por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas essa casta não se expulsa, senão por oração e jejum. O que Jesus está falando aqui? A fé de vocês é incompleta. A fé de vocês é imatura. Agora, há pouco atrás, vocês estavam se perguntando quem sou eu. E nós temos que lembrar uma coisa interessante. O Espírito Santo foi dado à igreja quando? No Pentecostes. Eles não tinham o Espírito Santo como nós temos hoje. Por isso você dá a palavra e sai.
Essa autoridade só viria depois do Pentecostes. Então a fé dele estava em formação. O que é o grão de mostarda? É a menor das sementes que cresce e forma um arbusto. Pode chegar até da altura dessa casa. O dizer-te a esse monte, levante e anda, o que é? Era um provérbio da época. Sabe, nem que a vaca tussa. O que Jesus está falando? Quando a vossa fé for completa, vocês vão ver coisas impossíveis acontecerem. E eles viram. Pedro ressuscitou Dorcas. Paulo ressuscitou Eutico. A sombra de Pedro curava. Percebe? Tanta coisa aconteceu. Eles viram o evangelho ser pregado aos gentios. Viram gentios receber a visita de anjos, como foi o caso de Cornélio. Paulo chegou, quando ele estava evangelizando Sérgio Paulo, que era governador da ilha de Creta. Tinha um camarada do lado, não lembro agora o nome dele, pervertendo a pregação. Paulo virou para ele: ô filho do diabo, ficará cego por algum momento. O cara ficou. Tudo bem que a gente tem má vontade de falar isso, né? Quando algumas pessoas a gente tem má vontade de falar, vai ficar cego e mudo. Enquanto fala, fica quieto. Entendeu? Pode acontecer? Pode, mas não é regra. Hoje em dia é um pouco diferente. Nós temos que entender que Deus faz milagre. Mas como nessa época aqui, não mais. Nós acreditamos que dons podem ter transpassado o tempo, que milagres podem acontecer, que Deus cura. Mas como foi aqui, ninguém vai ser maluco de dizer a sombra do irmão Maurício e do irmão João vai curar. Deus pode fazer? Pode, ele é Deus. Ele pode fazer eu engolir a baleia. Ele é Deus. Mas tem que colocar cada coisa no seu lugar. Entendeu? Então é muito importante eu entender isso aqui, por quê? Nós viemos de um texto errado semana passada, onde 2 ou mais, o que ligares na terra será ligado no céu. Aí a turma emenda com esse texto aqui, e é o seguinte: se o que você está pedindo não está acontecendo, eles ensinam a falsa teologia que o problema está com você, pela falta de fé. Aí eu pergunto, quando os apóstolos foram martirizados, todos eles morreram de martírio, menos João. O que mais eles queriam na vida, você com a sua mente de crente, era continuar a pregação do evangelho até os confins da terra? Ou era ser morto? O que mais eles queriam? Continuar a pregação do evangelho até os confins da terra. Eles oraram por isso, quando eles foram presos? Com certeza. Quando Lucas foi esfolado vivo, será que ele orou por livramento? Com certeza. Deus atendeu? Não, faltou fé. Percebe o que eles querem nos levar a aprender? Porque aí fica muito fácil, né? Eu jogo a bronca nas suas costas. Em vez de pregar a Bíblia, como é pregar? Eu chegar e falar: filho, olha, eu não sei explicar porquê, mas você está passando por esse problema, mas esse problema é exatamente a vontade de Deus para a sua vida hoje. Agora eu confio em Deus, eu creio no poder de Deus e estou junto com você orando. Agora eu não posso garantir a resposta, porque eu não sei os desígnios de Deus. Em geral Deus é bom, em geral Deus opera, mas nem sempre é assim, senão ninguém ficava doente. Ninguém tinha problema, ninguém tinha luta. Lembra que eu mostrei no Antigo Testamento? Que se obedecia a Deus, você era abençoado? Ficava rico, os animais tudo gordinhos, os filhos tudo loirinho, de olho azul, correndo. Aí no Novo Testamento você converte e começa a ser perseguido. Exatamente o oposto. É o mesmo Deus. Olha que legal. Virou crente, bacana, agora você é inimigo do Estado. Gente, logo, logo vai acontecer. Entendeu? Logo, logo vai acontecer. Não me admira dizer que vai chegar um tempo que os canais cristãos vão ser banidos da rede. Talvez a nossa geração veja isso. Acusados de linguajar de ódio. Tão simples. Entendeu? Então, assim,
Eu tenho que compreender o evangelho como é. E ó, aqui está todo mundo numa boa, a gente tem uma luta ou outra. Mas estamos todo mundo bem, ninguém foi preso, ninguém está com uma doença grave, estamos passando por essa pandemia, todo mundo vivo, não perdemos ninguém da igreja. Praticamente entre nossos familiares perdemos pouca gente, entendeu? Eu, por exemplo, perdi uma prima de longe, uma serva de Deus. Quando eu nem pensava em ser crente, aquela irmã já estava na igreja. Está lá com Jesus, na maior festa, mas ela faz falta. Entendeu? Coube ao Senhor chamar ela naquele momento. Sabe? Então eu tenho que ter esse entendimento. Eu tenho que ter uma fé completa, como um grão de mostarda. Uma fé que vai sendo desenvolvida pela Escritura, desenvolvida pelo estudo da palavra, desenvolvida pela oração e pelo jejum, e que amadurece num ponto tal em que eu estou maduro em Deus e começo a perceber a mão de Deus em todo lugar, vejo as coisas acontecerem, entendeu? Sou um instrumento na mão de Deus. Esse é o alvo. A sua fé tem que ser como um grão de mostarda, que vai produzir a maior das hortaliças. Esse é o processo. Isso sim é um entendimento, amém? Versículo 22. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue na mão dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas, e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas. Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos, ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Vamos fazer uma pausa aqui. O que eram as dracmas? Havia o imposto do templo. Todo judeu tinha que contribuir uma vez por ano com o salário de 2 dias. As dracmas equivaliam ao salário de 2 dias. E aí os judeus corriam às aldeias de Jerusalém e arrecadavam aquele imposto para a manutenção do templo. Aí, inquiriram a Pedro: vosso mestre não paga as dracmas? Qual era a ideia da pergunta? Lembra? Incriminar Jesus. Dizer que Jesus não era o Cristo. Então eles vêm me acusando: vosso mestre não paga as dracmas? Aí Pedro responde: sim, ele paga. Pedro já responde por conta já, né? Sim, ele paga, mas Jesus estava lá dentro da casa. Mas Pedro já pronto para defender Jesus. Não, ele paga. O que, meu pastor? Rapaz, você não conhece aquele homem. Aquele homem é de Deus. Às vezes o pastor é uma encrenca como eu, mas você vai me defender diante dos outros, porque eu sou seu pastor. Agora imagina Pedro defendendo Jesus, que era o nosso Deus. Ele paga. Aí Pedro entra. E Jesus, que já tinha marcado dia e hora para aquilo, pergunta: Pedro, me diz uma coisa. Os reis, quando cobram imposto, eles cobram imposto dos seus filhos? Ou cobram imposto dos outros, do povo? O que Pedro vai responder? O óbvio: cobra imposto do povo. Filho de rei não paga imposto. Inclusive, se você lembrar uma passagem, como Davi matou Golias, além dele desposar Mical, filha de Saul, rei, a família de Davi ficou isenta de imposto. Foi uma das bênçãos por enfrentar Golias. Está lá no texto. O que Jesus está querendo dizer aqui? O imposto é do quê? Do templo. O templo é de quem? De Deus. Jesus, como filho, teria que pagar o imposto? Não. Mas olha o que Jesus faz para obedecer tudo, para cumprir a lei. Olha que interessante. Vou reler o 25. Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão?
De quem cobram os reis da terra os tributos, ou censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro, dos alheios. Disse-lhe Jesus, logo então estão livres os filhos. No caso ele. Mas ó 27, mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um starter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Olha que interessante. Dia e hora marcado. Jesus é Deus, Jesus é o Cristo. Jesus realiza um milagre aqui, que a turma nem dá muito valor. Mas olha o que Jesus fala para Pedro, ó, você vai lá, lança. Só que tinha que ser rápido, os caras estavam na porta. E o primeiro peixe que você puxar vai ter um starter. Se você olhar aí na sua Bíblia, que tem uma Bíblia de concordância, está lá 27, ó, starter. 4 dracmas gregas, o pagamento de 4 dias de um lavrador. 2 dracmas para Pedro e 2 dracmas para Jesus. Jesus realiza um milagre espetacular, provando novamente que ele veio para cumprir a lei, que ele era o Cristo. Vocês imaginam a cara de Pedro? Foi lá, jogou, puxou, veio o peixe com starter. Então a gente percebe o quê? Realmente o tempo todo, Jesus operando, o tempo todo, Jesus fazendo maravilhas, o tempo todo, Jesus mostrando que o reino havia chegado. O tempo todo, em cima da fraca fé dos discípulos. Gente, esse Pedro aqui, mais à frente, ele vai negar Jesus 3 vezes. Depois de ter visto Cristo glorificado. Só que esse mesmo Pedro, após o batismo com o Espírito Santo, lembrando que assim que a pessoa nasce de novo, ela recebe o batismo com o Espírito Santo. Agora existe a plenitude do Espírito, que são os dons mais à frente. Nasceu de novo, tem o Espírito. É porque os queridos irmãos pentecostais dizem que batismo com o Espírito Santo é só quando você fala em línguas. É uma visão errada, equivocada. Entendeu? Batismo com o Espírito Santo é quando eu sou salvo, eu sou imerso no poder do Espírito Santo. E eu recebo o selo da promessa. Como os irmãos da congregação falam. Ah, foi selado com a promessa. Entendeu? É a garantia de que você é salvo. Percebe? Esse Pedro, depois de selado com o Espírito Santo, saiu feliz da vida conversando com João. Olha, nós fomos dignos de ser açoitado por causa do nome de Jesus. Eu quero saber quem hoje na igreja ia ficar feliz de levar 39 chibatadas, 40 menos uma, por causa do nome de Jesus. Isso confronta o nosso evangelho. Isso confronta o nosso estilo de vida. Isso confronta nosso amor ao conforto. Qualquer crisezinha que dá, qualquer probleminha que dá, qualquer azedada no caldo, eu já ameaço, vou desistir, vou pular fora. Como que Deus fez um negócio desse comigo? E esses homens simples saíram felizes da vida, fomos espancados. Já pensou que gostoso? 40 chibatadas menos uma? Que alegria! Diferente, né, nosso evangelho. Por isso que eu falo para vocês, o reino já está entre nós. Mas ele é conquistado pela força, só os violentos se apoderam dele. O que acontece? Você vai ter luta, você vai ter dificuldade. Ó, deixa eu falar para vocês, a primeira luta que você vai ter é com você mesmo, porque você é uma encrenca. E eu também sou uma encrenca. Porque quando a gente pensa que a gente está de pé, a gente erra. E se a gente se aparta da cruz, a gente erra. E se a gente se afasta da graça, a gente erra. A gente só consegue viver a vida cristã pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Nós precisamos com urgência do poder do Espírito Santo fluindo em nós, porque a gente só faz besteira.
Se Deus nos entregar os nossos próprios desejos, eu vou para a carne, estrago tudo. Por isso que é importante orar, vigiar, vir para a igreja, pedir oração, andar na dependência do Senhor. Quando errar, pedir perdão. Deus, me perdoa, errei. Pessoa, pedir perdão, me perdoa, errei. Caiu o chapéu da cabeça, como dizia o meu primeiro pastor, o pastor Marcelo. Caiu a coroa da cabeça, porque você é rei e sacerdote. Rei tem coroa. Você pega lá no chão, dá uma limpadinha. Ô Senhor, me perdoa. Porque esses somos nós. A gente vê isso na vida de Pedro. A gente vê isso na vida dos discípulos. Quando Jesus foi preso, eles fugiram todos. Por quê? Por causa da nossa fraqueza, da nossa pequenez, a nossa fé, que ainda está no estágio do grão de mostarda. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. É necessário que você cresça. E crescer dói. Crescer fala de sacrifício. Crescer fala de ficar quieto em situações que te desagradam. É necessário pagar um preço para que a glória de Deus esteja presente na sua vida. A salvação é pela graça, mas o caminhar cristão exige um compromisso, exige renúncia diária, exige esmurrar a carne. Paulo fala, o atleta se disciplina em tudo, por isso eu esmurro o meu próprio corpo, para que cumprindo a carreira eu mesmo não seja reprovado. Reprovado em quê? No galardão. Pobre homem que sou, o mal que eu quero eu faço, e o bem que eu... Aliás, o bem que eu quero não faço, e o mal que eu não quero, esse faço. Miserável homem que sou. Palavras do apóstolo Paulo. Percebe a dependência, a vigilância, gente. Olha, nós estamos vivendo um tempo de vigilância. Sabe? Como falou o pastor Augusto Nicodemos no ano passado, nós temos visto coisas acontecerem que, se houver um desdobramento exagerado disso, nós vamos ter problema. Palavras de um homem de Deus muito maior do que eu, muito mais sábio, muito mais capaz, que não dá para mim nem cortar a unha dele. Quando eu vi isso, falei, entendi o recado. Nós não sabemos. Precisamos estar vigilantes, precisamos estar de pé, precisamos começar a deixar para trás todo o embaraço. Precisamos começar a deixar para trás nossas carnalidades, precisamos amadurecer na fé, crescer no nosso compromisso com o Senhor. A gente não sabe o que vem por aí, nós estamos entrando num mundo de trevas, gente. Sabe? E sem falar de política. Eu tenho minhas convicções políticas, mas não falo de política. Na igreja eu só ensino em quem você não deve votar, que é o meu papel como pastor. Mas a censura voltou. Entendeu? Temos que ficar atento. E isso de alguma maneira vai espirrar em nós. Já tem muita igreja passando dificuldade. Já tivemos pastor chamado no Ministério Público. Não sabemos o que Jesus tem reforçado. Agora, se você está em paz, você está com Deus, você está tranquilo, está servindo a Deus com consciência pura, pode vir o problema que for, que você está inabalável, firmado na rocha, que é a palavra de Deus. Tranquilo. E vamos tocar o barco, vamos ser felizes, vamos viver a vida. A gente tinha que se orgulhar de viver nos dias que a gente vive. Nós tínhamos que se orgulhar, falar, Deus, obrigado, porque o Senhor nos escolheu que nós vivêssemos esse dia. Obrigado. Por quê? Porque nós podemos fazer muita coisa boa pelo reino de Deus. Tem muita gente para ser ganha, tem muita gente para ser evangelizada, tem muita gente para receber oração. Tem muita gente que você vai ser o instrumento de Deus na vida dela para que ela seja abençoada. Embora você seja totalmente imperfeito e incapacitado. Amém? Vamos orar? Glória a Deus.
Senhor, obrigado por tua palavra, obrigado por teus ensinos. Eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha, Senhor, nos dando entendimento e sabedoria sobre nossa fé. Que nós possamos crescer em graça, crescermos no conhecimento do Senhor, com toda a sabedoria, com toda a percepção. Que sejamos crentes maduros, que o Senhor venha nos ajudando em nossa fraqueza, a nos livrar de todo embaraço, de todo mau gênio, de todos os nossos erros. Senhor, precisamos de Ti e principalmente queremos Te agradecer pela Tua paz, pela Tua vida e por tudo de bom que o Senhor tem feito para nós. Capacita a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.